Aleluia. Deus é bom, em todo tempo e em todo lugar. Amém. Vamos para a segunda parte aí dessa matéria. Aproveitem essa semana, galera, faz os exercícios aí direitinho, deixa bem bacaninha. Eu vou estar preparando uma avaliação de umas 20 perguntas dentro de toda a apostila do assunto estudado, mas não essas perguntas que já estão aí. Pode consultar a apostila, pode. Eu sempre aprendi e ensinei assim, a apostila ou o livro ou o caderno é para você examinar mesmo. Então qual que é o grande segredo para você fazer o cara estudar? Faz questionário. Então vocês vão receber aí perguntas. Só que eu não gosto muito de pergunta de assinar lá não, eu gosto que vocês escrevam. Então se preparem aí, por isso que eu estou falando, façam as lições da apostila, para quando chegar a prova e eu der a data, você não ficar devendo. Porque se atrasar da data que eu der, aí tem que pagar R$10 cada atraso. A gente vai fazer mais ou menos tipo o exército, né? O meu futuro genro está servindo no exército agora, o mais velho já serviu, e o mais novo, que está namorando com a minha filha, está servindo agora, né? E aí o sargento chegou e falou assim, eu quero 15 cópias do hino, um dos hinos lá, não lembro se era o hino da bandeira e tal, mas era um dos hinos lá do exército. E chegou no outro dia de manhã e ele pediu cedo, 7 horas da noite, para entregar de manhã. Mas uns 2 ou 3 não tinha entregue. Ele falou, não, a turma toda. Agora eu preciso para amanhã 30 cópias. Mas chegou no outro dia, só 2 ou 3 entregou. Ele falou, não aceito. Eu preciso agora de 45 cópias. E eles já estão em quase 90 cópias. Nossa. Só que eles sabem que vão ter que fazer, porque eles estão servindo o exército brasileiro. E lá ninguém sai devendo. Então, não esperem eu por vocês no exército, não. Ajuda aí. Todos pagam, né? Então faz todo paga, é uma turma. Se um só ficar faltando, todos. Todo mundo tem que fazer igual. Então, pega as apostilas. Vamos lá. Esse tema do pecado, eu sempre gostei de raciocinar sobre o pecado, que não é que há diferença, ou se você pode dar grau para o pecado. Pecadinho, pecado, pecadão. Pecado é pecado. Lógico que a gente sabe que cada pecado tem uma causa diferente, um motivo diferente, e também tem um efeito diferente. Se eu pequei contra a igreja, eu tenho que pedir perdão para quem? Mas e se eu pequei contra o meu irmão? Falei do pastor, eu tenho que pedir perdão para quem? O pastor Marcelo tá chato, velho. Depois que ele fez 32 anos, ficou chato pra caramba. Aí eu vou lá pedir perdão para quem? O pastor pecou contra Deus, tem que pedir perdão para Deus. Agora, quantas das vezes a gente não entende essa questão do pecado por não entender todo o significado do que o pecado gera em nós? Então aí na sua página 52, a universalidade do pecado. Ainda que muitos tenham opiniões diferentes quanto à natureza do pecado e de como o mesmo se originou, bem poucos se inclinam a negar o fato de que o pecado é a tormenta no coração do homem, em todos os quadrantes da terra, seja em grandes cidades, aí exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, ou nas mais esquecidas aldeias do seio da África. O pecado é um flagelo diário. Então, há controvérsias, há discussões quanto à origem, mas ninguém pode falar contrário de como o pecado faz mal, de como o pecado destrói. E o salário do pecado é a morte. E quantas pessoas estão morrendo sem Jesus e sem salvação? E infelizmente é triste. Às vezes dentro da igreja as pessoas estão discutindo, conversando, falando tanta coisa e não procuram buscar evangelizar. Eu particularmente entendo assim, a igreja está caminhando para os princípios de dores. A igreja está caminhando para os últimos tempos. O avivamento tem que vir. Avivamento traz perseguição.
Quando a perseguição vem nos crentes, que mostra quem é crente de verdade. Eu postei essa semana e falei, irmãos, igreja não é as quatro paredes chama-se templo. Igreja é eu e você. E o que nós temos feito como igreja? Como temos nos posicionado como igreja? Se o avivamento está vindo, e eu creio, eu não tenho dúvida disso. Essa pós-pandemia, esse período que nós vamos passar, eu estava orando e não sei se alguns de vocês assistiram, eu participei de uma live profética com o apóstolo Gésio, e uma das coisas que ele falava é, qual é a visão, a impressão, o que Deus tem mostrado para nós como profetas pós-pandemia. E uma das coisas que está ardendo muito forte no meu coração, será um tempo de crescimento muito grande. Para quem? Para quem permaneceu fora do pecado. Porque qual é o pecado hoje? Os crentes esfriaram. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado de muitos. Está aí. Estatariam da fé. Eu tenho um ano que tem crente que não vem na igreja há um ano. Tem crente que quando chegar aqui encontrar o Maurício, o Denis, que são novos aí na igreja, a esposa do Denis que vai se batizar agora nos próximos dias, outras pessoas vão se batizar, vai falar, nossa, eu nem sabia que esse tinha aqui, essa irmã aí. E a irmã já vai estar aqui servindo, já vai estar tendo o diaconato ajudando. Aleluia. E o cara fala, ué, é porque já tem um ano que não vem na igreja. Para qualquer tipo de pecado, as consequências são as mesmas. Não. A origem, a universalidade do pecado é a mesma, mas não existe o grau, pecado, roubou 1000, roubou 1 milhão. Não. Agora, as consequências, cada um tem as suas. Não existe um grau do pecadinho e do pecadão, mas a consequência do pecado que cada um comete é diferente, porque aí é pessoal. Tipo, eu plantei uma melancia, eu vou querer colher um limão. Aquilo que o homem plantar, isso ele mesmo colherá. Então a diferença está aí. Agora o grau não dá. Ah, fulano roubou, vai para o inferno. Ah, fulano só se adulterou, está perdoado. Não. Não existe esse grau de julgar. Até porque Deus não julga assim. Ele julga pecado. O que é pecado? Aquilo que nos separa, que nos afasta, que nos distancia, que nos tira, que fere, que quebra os princípios de Deus. Ok? Por isso ele é um flagelo. O testemunho da história. Vamos comigo aí. A própria história das religiões pagãs testifica da universalidade do pecado. A pergunta de Jó 25:4: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? É uma pergunta feita tanto por aqueles que reconhecem a revelação especial de Deus, como por aqueles que a ignoram. Quase todas as religiões dão testemunho de um conhecimento universal do pecado e da necessidade de reconciliação com um ser superior. Há um sentimento geral de que os deuses estão ofendidos e de que algo deve ser feito para apaziguá-los. A voz da consciência acusa o homem diante de seu fracasso em alcançar o ideal da vida perfeita, dizendo que ele está condenado aos olhos de alguém que possui um poder superior. Os altares banhados de sangue e as frequentes confissões de agravo feitas por pessoas que tentam livrar-se do mal apontam em conjunto para o conhecimento do pecado e da gravidade do mesmo. Onde quer que os missionários cristãos se encontrem, apodera-se a deles a certeza de que o pecado é um flagelo universal para a humanidade. Os mais antigos filósofos gregos, na luta contra o problema do mal, foram levados a admitir a universalidade do pecado, ainda que incapazes de explicar o fenômeno. Ou seja, muitos estudiosos tentam explicar e não conseguem, nem a origem, nem porque pecam, nem os fundamentos ligados a ele, mas reconhecem que ele existe. E se você pensar em várias, eu acho que quase todas as religiões aí, a ideia é sempre a mesma. Existe um ser superior e nós precisamos recorrer a ele por nossos pecados, para que ele nos perdoe. Nós sabemos como é que somos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de pecado. E a Bíblia diz que quando ele nos perdoa, ele lança no mar do esquecimento e já não lembra mais.
Agora, o que as pessoas fazem por aí? Sobe escada, desce escada de joelho, apaga a vela, acende vela e mais vela. Flagelo. E faz promessa, faz isso, faz aquilo, derrama sangue, faz sacrifício de animais, mas não consegue ver. Então, o flagelo do pecado atinge todo mundo, do menor ao maior, e não importa qual é a religião ou a igreja que ele vai, mas a diferença está quem eu reconheço como que pode perdoar o meu pecado. Porque se eu não confessar o meu pecado, e todos pecaram, não há perdão. Só há perdão para a confissão. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. Mas e se eu não confesso? Até hoje tem pessoas guardando um pecadinho dentro do coração. Pecadinho da mágoa, da tristeza, da ira, da raiva, do rancor. Aí vai guardando, o coração vai se enchendo, de repente vem um câncer, uma doença, o cara está morrendo lá, mas não consegue reconhecer. Lógico, dentro desse processo entra a libertação, entra a cura. Porque quando eu confesso o meu pecado, eu estou me libertando. Quando eu sou liberto, eu sou curado. Curado física e espiritual. Quando eu não confesso, não perdoo, não sou perdoado, o pecado fica guardado. Pecado gera mágoa, tristeza, que gera artrite, artrose, trombose, acho que até lectopirose. Tudo que tiver ose, vai no meio do rose aí. Estão comigo? Amém. Todos pecaram. A pecaminosidade do homem está registrada entre muitas outras nas seguintes passagens bíblicas. A gente está falando sobre essa questão do pecado no homem. Gênesis, não vamos ler, porque vocês leem em casa, examinam, são muitos textos bíblicos aí. Muitas outras passagens mostram o pecado como uma herança inevitável, que o homem tem de administrá-la desde o seu nascimento. O que está presente na natureza do homem e com ele continuará até a sua morte. Compete ao homem dominar. Satanás tentou dominar, tentou cirandar na tua vida, e eu intercedi por você. O pecado está, compete a você dominá-lo, governá-lo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. Se eu e você entender que resistindo ao diabo, se confessar o pecado e buscar, nós vamos vencer. Mas tem que se sujeitar a Deus. Tem que se sujeitar a Deus. E compete a você dominar. Eu vou orar, oro, jejum e volto e de bom para Deus. Já orei, já jejuei. E agora? É você que tem que dominar. Compete a você dominar. Porque se nós pegarmos do princípio lá, quando o Senhor fala com Caim e Abel, olha, está batendo a porta. Olha, o pecado está te chamando. Parece que a música do Thales foi aí, né? Está batendo todo dia. Compete a você dominar sobre ele. Se você abrir, irmãos, imagina você trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Vamos pegar, vocês são pastores, os meninos ainda não são pastores líderes ou pastores dirigentes, mas vamos dirigir ainda. E você cuida do cara humano 2, 3, 4, 5, 10, 8 anos. Prepara ele para tudo, come no seu prato e depois ele te trai. Você pensa que é fácil perdoar? Mas e se eu não perdoar, quem vai sofrer, ele ou eu? Eu. Então compete a mim o quê? Quando o pecado vier, opa, sonegação é crime, opa, mentira é crime, opa, palavrão é crime, está lá no celular, sabe? É muito mais hoje em dia. Você está na internet lá, e esses dias eu tive essa experiência. Eu pesquisei lá no que eu precisava ver, moranguinho. E eu pesquisei lá que eu precisava ver uma festa que a minha filha queria fazer com moranguinho. Eu queria ter a ideia, sabe aquela boneca bonitinha, escrita moranguinho? E eu pesquisei lá na internet moranguinho. O que abriu? Não posso falar aqui porque é público e depois a gente vai estar gravando, os alunos vão assistir. Mas apareceu uma mulher daquelas situações, com um moranguinho lá. Ele disse, isso aqui é um moranguinho. Eu falei, não gente, eu pesquisei moranguinho. A boneca moranguinho. Parece até uma mensagem subliminar, né? Não parece? Aí, fica piscando assim, ei, clique aqui, abra aqui, você está lá.
E o Satanás, vai, clica aí, ficou. Mesma situação do Adão, né? Hoje eu estava vendo um vídeo um dos nossos países vizinhos aqui, dos homens que mexem e tomam liberdade com as mulheres. E eles filmaram vários, mas pegaram 3 ou 4 e identificaram quem era a mãe dos caras. E levaram o vídeo e mostraram para as mães aqui, ó, como é que seu filho fala com as mulheres na rua. A moça vai passando, olha as palavras que ele usou. E falaram, a senhora topa a gente te vestir, te arrumar bem bonito e passar lá para ver se tem coragem? Topa. E quando a mãe passava, o cara falava aquelas palavras, aquelas ofensas às mulheres. E a mãe virava e falava, fulano! E o cara se assustava e ela tirava a máscara e a roupa e dizia, sou sua mãe. É Deus conosco. Amém. Deus vai lá preparando, passa lá, aí passa uma mulher e você olha e... Aí Deus olha e fala, meu filho, olha o que ele faz. É o pecado. Agora quando ele passa, fala, rapaz, não estou nem aí. Eu estou falando de uma degradação que hoje é a falta de respeito com as mulheres. Mas isso pode ser em qualquer coisa. Porque esse pecado, e todos pecaram, vai continuar batendo todos os dias. Mas compete a mim e a você dominar sobre ele. Escrevendo aos crentes em Éfeso, disse o apóstolo Paulo, e éramos por natureza filhos Da ira. como também os demais. O pecado é algo original do qual todos participam e que os fazem culpados diante de Deus. O pecado e a morte nivelam todos os homens. Não tem grande, não tem pequeno, não tem forte, não tem fraco. Todos se nivelam diante de Deus, no pecado e na morte. Pode ser o homem mais rico do mundo. Eu tenho orado por alguns nessa pandemia. Não sei, talvez seja o meu coração de evangelista, mas às vezes eu oro por tanta gente que não conhece Jesus ainda, que não teve a oportunidade, e falo, Senhor, uma pessoa bacana, sabe, ainda tinha uma vida pela frente e vai morrer sem Jesus, vai para onde? E às vezes eu oro e choro e falo, Senhor, Senhor, tem misericórdia. E às vezes eu escuto como alguns dos nossos pais apostólicos, apóstolos que nós amamos aqui na nossa nação e também fora da nossa nação, né, no domingo, Deus me incomodou muito para orar pelos líderes e pelas famílias deles. Então, eu não sei se o pastor Demétrio viu, orei lá na nossa rede, pelos meus filhos ministeriais lá, que são líderes, cabeça de igreja, orei por outros pastores também, pastor Vicente, outros que a gente tem relacionamento, porque a direção que Deus dava através do apóstolo Rony, ele dizia assim, está vindo um grande ataque para os pastores e suas famílias. Então eu levantei aquele clamor naquele dia por cada pastor líder e pelas famílias e igreja em geral, e o Espírito Santo dizia assim, muitos dos que eu tenho recolhido são meus, como a gente viu aqui em Ferraz, 3 ou 4 apóstolos e pastores amigos nossos, em Mogi, Taquá, e outros pastores aqui de São Paulo e também de fora, mas é aquele que não tem Jesus. Por mais que dou o nosso coração, a gente perdeu um apóstolo amigo, o cara estava na pegada ali, ó, igreja crescendo, evangelizando, marcando territórios, Deus foi lá, catou o cara, levou embora, tá, mas era de Deus. E o que não era de Deus? Que perdeu a oportunidade da salvação, que estava no pecado. A maior prova em favor da universalidade do pecado é a própria obra realizada por Cristo na cruz, que no seu escopo apresenta-se como obra de caráter universal. Eu acho que tem um errinho na apostila de vocês aí, não tem? Obra de caráter, eu creio que é obra mesmo, como uma obra de caráter universal e como remédio único para a doença espiritual de toda criatura. Esta é a maior prova da universalidade do pecado. O pecado se tornou universal e entrou no mundo inteiro. A obra de Jesus na cruz se tornou universal e é apresentado como caráter de restauração de todos. Então não é por obras, não é por ser bonzinho, não é por ofertar, dizimar, mas é pelo sacrifício de Jesus. Então nós somos perdoados, Denis, quando nós chegamos a Jesus e confessamos. E não é pela nossa condição humana.
Não é pela nossa força, mas é pela força de Jesus. É pelo poder de Jesus. Então o remédio para essa doença espiritual do pecado é Jesus. É por isso que a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Assim como este pecado é universal, o perdão através de Jesus Cristo também é. Agora, esse perdão se torna real quando eu decido. Esse perdão se torna real quando eu assumo a posição. John Wesley chamava de regeneração, que é esse processo de deixar o pecado. A pessoa chega na igreja, mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Fumava, não fuma mais. Porque é um processo de regeneração e santificação. Ou seja, ele está deixando o pecado de lado e seguindo o princípio da palavra. Pode observar quando você chegou na igreja a diferença de hoje. Pensa, por exemplo, os relacionamentos que você tinha antes e os que você tem hoje, como são diferentes. Os amigos, a maneira de falar. Eu tenho um grupo lá que é da firma lá, que é a rapaziada, né? Aí já tinha um tempo já que eu estava me incomodando, eles estavam postando os negócios lá. Aí ontem mandaram um negócio lá de mulher pelada lá no grupo lá. Eu peguei e falei assim: tô saindo do grupo por isso, isso e isso. Aí saí do grupo, aí eles me colocaram de novo. Aí o menino chegou, que vai pra igreja também, e falou assim: aqui agora é brincadeira, isso, aquilo outro, e não posta esses negócios. Aí ele falou: que não sei o que, é grupo de homem. Eu falei assim: mano, eu não quero, não me coube, outra, meu celular ficar com a minha filha, eu excluí. Mudança. Mas a decisão partiu de quem? De cada um de nós. Por isso que é tão importante essa questão, querido. Se eu não conhecer o que realmente é o pecado, eu me deixo me levar. Parece uma brincadeira inocente. Como é que o Satanás vem? Fedendo a enxofre, com um tridente na mão, todo barbudo velho, sei lá. Não, barbudo não, porque o pastor Demetrio é barbudo, né? Fedido, vai. Agora ele vem bonitinho, com sapatinho de algodão. Ele é o pé de lã. Quando vocês ouviram falar do pé de lã aí, é o bicho. Aí ele te engana aqui, te engana ali, aí vai chamando quando você menos esperar. É como fala na educação cristã, né? Sim, andar com Deus, mas também com os homens de Deus, né? Andar e aprender com Deus e com os homens de Deus. Isso é a diferença da educação cristã, que se encaixa aqui. Ok? Natureza do pecado. Estão comigo aí? Tem um exercíciozinho aí. Eu gosto desse material porque tem bastante exercício. E como eu falei, os exercícios nos levam a pensar. Então, aproveitem. Os meninos que não fizeram o primeiro módulo, né? Podem fazer aquele módulo que está lá disponível. Os vídeos, está lá o link dos vídeos. Faz bonitinho. Só não vai ter acesso à plataforma digital, porque a plataforma digital é para os alunos. Mas vocês têm a apostila impressa, então não precisa, né? Comparativamente, o que ouvimos e lemos hoje sobre o mal é muito mais do que aquilo que ouvimos e lemos a respeito do pecado. Isso talvez devido à opinião popular de que mal é pecado, ou mal e pecado são a mesma coisa. Porém, é bom lembrar que nem todo mal é pecado. O pecado é uma classe específica do mal. O pecado tem um caráter absoluto. O pecado sempre se relaciona com Deus e sua vontade. O pecado inclui tanto a culpa como a corrupção. O pecado tem lugar no coração. Então precisa entender. Nem todo o pecado se refere ao que é mal. Como eu falei, por exemplo, da árvore. Era só uma árvore, não era boa nem má. Então o pecado não está dizendo, roubar é do mal. Mas se eu, por exemplo, se o cara é solteiro e vai para a fornicação, ou para a lascívia, então que mal tem? Ele é solteiro, está com uma moça solteira. Então aparentemente esse mal não gera nada. Mas quando tem uma relação sexual, gera o pecado. Eu trabalho, sonego nota fiscal.
A todo mundo sonega. Então, aparentemente todo mundo faz. Porque no Brasil, infelizmente, funciona assim. Para você andar certo no trabalho é difícil. Para você fazer errado, as autoridades até pagam para você errar. Ou então eu não menti, eu só omiti. É. Não menti, eu omiti. A omissão é a falta da verdade. A falta da verdade é o quê? Mentira. Quem é o pai da mentira? O pecado sempre se relaciona, observe bem isso, com Deus e sua vontade. O pecado inclui tanto a culpa como a corrupção. O pecado tem lugar no coração. Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? A condição pecaminosa em que se nasce o homem é definida na teologia como o pecado original, sendo assim chamado porque é derivado de Adão. Está presente na vida de cada indivíduo e é a fonte escondida de toda classe de pecados que maculam a vida do homem. Ou seja, todo e qualquer tipo de pecado que o homem possa vir cometer tem a sua raiz, ou o seu nascimento, ou a sua fonte, ou a sua mácula, a sua mancha, lá no pecado do nosso primeiro pai. É por isso que quando você pensa que você está pecando algo novo aqui, lá atrás já aconteceu. E é hora de você, antes de pecar, pensar, é a melhor decisão? O problema é que as pessoas não param para ouvir a voz de Deus. Quando o cara quer errar ou quer fazer a coisa errada, eu lembro de uma ocasião de um rapaz chegou, tem pouco tempo, ele falou assim: pastor, eu precisava de um conselho. Eu falei: fala, meu filho, é porque eu estou querendo fazer um investimento assim, assim, assim. O que o senhor fala? Olha, vamos orar essa semana. É um investimento alto, vamos tirar um tempo, explica direitinho como é que vai funcionar, a gente senta, você me explica, mas vamos, acima de tudo, orar. Isso foi no domingo de manhã. Na segunda-feira o cara falou: ó, deu certo lá. Deu certo lá. É aquele investimento lá eu fiz. Ah, que bênção, Deus abençoe, que dê tudo certo. Pensei, é um problema a menos para me aconselhar, né? Já decidiu. Não esperou nenhum tempo, né? Passou um mês, 40 dias, 2 meses, menos de 2 meses, deu tudo errado. Perdeu tudo. Pastor, o senhor não acredita? Eu falei: eu acredito. Deu tudo errado, perdi tudo. E agora? Então, investimento na bolsa de valores é assim. Você pode ganhar, você pode perder. Você lê o contrato ali, o que diz as letrinhas pequenas? É que não tem como ressarcir, porque é um investimento. Então, perdeu. Assim é o pecado. O diabo vem e lança, você nem ora, nem busca de Deus, escuta a primeira voz lá e vai embora. Não para ouvir se é a voz de Deus. Há o pecado original, mas também há o pecado atual, entre os quais há um perfeito relacionamento entre o pecado original e o pecado atual. O pecado original é a madre onde o pecado do dia a dia é gerado, de onde vem a luz. Ou seja, aqui vem a luz no sentido de nasce, não é a luz de claridade, é a luz de nascer. Os pecados atuais são aqueles atos externos executados por meio do corpo, o que são divididos em diferentes classes, como sugere o apóstolo Paulo no capítulo 5 da Epístola aos Gálatas. A Bíblia também trata do pecado imperdoável, pelo qual não se deve orar. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é o assunto sobre o qual trataremos no capítulo 4, aí no texto mais à frente. E finalmente no texto 5, também mais na frente, trataremos do pecado relacionado à pessoa do crente, inclusive da maneira como o crente deve tratá-lo. Então esses dois assuntos, 4 e 5, a gente vai ver mais à frente aí das aulas, mas eu queria ler com vocês Gálatas 5. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. O senhor acredita que está aqui em Gálatas 5? Aqui na Bíblia do... Já estava aberto aí? Tá. Isso não é brinquedo não. Se você chegar aí, você diz amém. Amém. Amém.
Gálatas 5. Vou ler o 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumpra as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra espírito, e o espírito contra, a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, são manifestas, e são elas adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, da quais vos declaro, como já antes disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. o reino dos céus. Pensa comigo um pouquinho nessa natureza de pecado. Que tipo de pecado Satanás tem colocado à nossa volta e temos nos deixado envolver? Esta é uma série de pecados que Paulo sugere aí. E é hora da gente parar e pensar se esses pecados não estão nos cercando todos os dias. Depois o verso 21 fala do fruto do Espírito. E particularmente é aí onde eu identifico um crente de verdade. Não é se ele fala em línguas, se ele sapateia, se ele pula, se ele profetiza, se ele revela, se Deus usa ele em cura. O que me faz identificar um cristão verdadeiro é Gálatas 5:22. Qual é o fruto que ele tem dado? Como que ele se comporta diante de Deus? É só você olhar para a vida de Davi. Davi pecou, mas a Bíblia diz um homem segundo. Aí se você olhar para a vida inteira de Davi, você vai ver ele dando os frutos. Então, pense nisso. Ele pecou, mas A consequência veio, né? As consequências vêm, dependendo do pecado, mas o coração dele corria para Deus e dizia: Deus, pequei. Salmo 51 ele se arrepende totalmente. Totalmente. Então, é hora da gente pensar nisso. Porque nós vamos refletir nas pessoas o que nós estamos vivendo. É por isso que Deus está nos ensinando hoje. Porque daqui a pouco a igreja vai estar aí com 200, 300, 500, 700 pessoas. E como é que você vai ensinar essas pessoas se você não foi preparado? Por isso Deus está preparado. Amém? Amém. Pai, te damos graça por mais esta aula, por mais esse tempo de ensino. Recebemos todo o ensino, toda a revelação da palavra no nosso coração. Que o Senhor faça como diz a tua palavra: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Abençoa, Deus, cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória. E amém. Aleluia.